Docs Tour, visitando teses recentes no campo do turismo. Olá a todos que estão conosco para mais um Docs Tour, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Essa série de encontros tem por objetivo conversar um pouquinho mais sobre as teses de doutorados que foram concluídas nos últimos 2 anos. E estamos aqui hoje com a doutora Débora Urano, recém-doutora, que vem ao nosso encontro e contar um pouquinho sobre a sua pesquisa, sobre a sua tese. Como é que foi, Débora? Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre a minha tese. Foi bem desafiante construir a minha tese. O título da tese, ele, na verdade, a tese foi escrita em inglês, né? Então, o título, na verdade, ele é em inglês, mas eu vou fazer a tradução, que é Turismo e Crimes Ambientais, uma análise crítica dos impactos ambientais do turismo pelas lentes da criminologia verde. E aí, dentro da minha tese, ela tenta responder uma pergunta principal, que é qual a relação entre os crimes ambientais e o turismo, no sentido de que foi encontrado como uma lacuna da literatura que não tem muitos estudos na área de turismo que versam sobre crimes ambientais com essa terminologia, certo? Crimes ambientais, ou que tenha uma perspectiva a partir da criminologia verde, que é um ramo da criminologia que estuda os crimes ambientais, e também no campo da criminologia verde, existem poucos estudos que tratam o turismo como sendo um dos infratores, né, um dos infratores ambientais. Então, a partir dessa lacuna, foi construído, né, foi feita essa pergunta central, essa pergunta-problema. Eu tentei trabalhar com 3 momentos específicos, que seria, né, os 3 objetivos específicos que a gente coloca normalmente na tese, que seria como é que a literatura ela se interconecta entre o campo de turismo e o campo da criminologia verde. Então, eu fiz, no primeiro momento, todo uma pesquisa mesmo bibliográfica a partir dos artigos e livros, tanto da área do turismo como da área da criminologia verde, para tentar ver como é que elas se interconectavam. No segundo momento, foi feito um trabalho de pesquisa de dados secundários com os dados do IBAMA. Eu analisei os dados do IBAMA desde 1998 até 2018, para tentar identificar quais eram os crimes que eram perpetrados por empresas relacionadas com a área do turismo. E num terceiro momento, a partir dos dados secundários que eu analisei, eu identifiquei um dos infratores aqui no meu estado, um dos principais infratores, tanto no número de multas quanto no valor de multa. Estado, Débora? Sim, o estado do Ceará. Eu sou aqui de Fortaleza. Então, eu identifiquei um dos infratores e fiz um estudo de caso a partir desse infrator, pegando não só a referência desse infrator, mas de toda a região e o destino turístico que ele está inserido. A tese, ela trouxe alguns resultados bastante interessantes. No primeiro momento, ela mostra que os estudos na área do meio ambiente e turismo, eles ainda são muito voltados para uma perspectiva mais tradicional, que a gente poderia assim dizer, do turismo, né? Que vê os impactos ambientais mais como algo que precisa ser gerenciado e tem uma perspectiva mais de gerenciamento dos impactos, e não tem estudos mais críticos, eles ainda são muito escassos, não tem ainda uma grande quantidade desses estudos. E também mostrou que a criminologia verde, ela não trabalha só com os crimes, porque os crimes ambientais, a criminologia verde, ela trabalha tanto com os crimes que estão prescritos na lei, né, que é visto como crime dentro da legislação, como aqueles que são de regulamentação, ou
tipo, não, ele não é tipificado como crime, mas existe uma regulação ambiental. Então, é visto mais como um ato administrativo. E também como danos ambientais que são causados, danos que são causados ao meio ambiente, mas que não são tipificados na lei como crime. Então, a criminologia verde, ela vê todos esses âmbitos. E aí, dentro dos estudos do turismo, a gente tem vários estudos que tratam desses impactos ambientais, mas quase nenhum, na verdade, que eu pesquisei, eles tratam esses impactos ambientais como crime. Então, no primeiro momento, um dos principais resultados das conclusões é que dentro do campo do turismo, a gente precisa ter essa perspectiva mais crítica e ver os impactos ambientais não como simples impactos que podem ser gerenciados, mas ver como houve uma evolução nas legislações e eles são vistos como crimes. Então, muito dos impactos ambientais que a gente coloca das empresas, das atividades turísticas, na verdade, elas são crimes tipificados em lei, certo? No segundo momento, nas análises dos dados secundários, eu pude fazer um panorama e encontrar alguns padrões de crimes ambientais que estão relacionados com a atividade turística. Então, eu consegui identificar os principais estados com crimes ambientais, né, com o maior número de crimes ambientais, e os principais crimes que estão relacionados principalmente ao licenciamento ambiental, né? Muitas das empresas não possuem o licenciamento ambiental, mas também existem outros crimes, como a questão do desmatamento, a questão da pesca, com a comercialização irregular de pescado, também é um crime ambiental, a questão do maltrato e de cativeiro ilegal de animais de vida selvagem também foi identificado como alguns dos crimes ambientais relacionados ao turismo. E também muitos crimes ambientais que acontecem em áreas de preservação permanente e dentro de terras indígenas também foi identificado. E no terceiro momento foi feito o estudo de caso, né? Tem um trabalho bem minucioso para tentar entender como é que acontece esse processo de vitimização ambiental. E aí eu trabalho com a perspectiva do crime. O que é a vitimização ambiental? A vitimização ambiental é quando ocorre o crime, né, ambiental, e quem são as vítimas e como é que elas sofrem esse processo, quais são as consequências, quais são os danos que são causados para essas vítimas. E aí, na perspectiva da vitimização, a gente trabalha não só numa perspectiva antropocêntrica. Então, as vítimas ambientais, ela vai ser tanto os animais humanos, né, assim que eu me refiro na tese, os animais humanos, como os animais não humanos, quanto o próprio ecossistema. E aí, foi identificado, nesse terceiro momento, que muitos dos crimes ambientais relacionados ao turismo, na verdade, eles são crimes estatais corporativos, ou seja, o Estado e as empresas, elas se unem para poder perpetrar esses crimes ambientais e atender e se beneficiar com esses crimes e com os danos causados ao meio ambiente. E nessa perspectiva, eles utilizam muito da questão do discurso, né, de desenvolvimento, que o turismo vai gerar emprego e renda, para poder criar na população, né, do entorno, uma compreensão de que aquele dano ambiental, aquele crime ambiental, ele é algo ruim, mas que é uma coisa boa, mas vai ter um resultado bom, que tem um bem maior. Então, eles utilizam muito isso, e utilizam muito o conflito de narrativas, tipo, no sentido de que dizer que uma determinada intervenção no meio ambiente, na verdade, não está causando nenhum dano, quando outros ambientalistas ou a própria comunidade está dizendo, ou até mesmo com estudos de impacto ambiental, está falando que é dano, e aí eles ficam fazendo esse conflito de narrativa entre os ambientalistas e a comunidade que é contra as obras, né, que vão causar um dano ambiental, para poder enfraquecer o controle social, né? Porque cabe muito a questão do meio ambiente, cabe à população a fazer esse controle social de ligar esses impactos e de denunciar esses impactos. Então, eles constroem, eles fazem esses conflitos de narrativa. E a última coisa que foi observada
observada nesse terceiro momento é como a regulação ambiental ela é utilizada de forma desproporcional entre as empresas, as grandes empresas e a população local, porque muitas vezes essas grandes empresas elas têm recurso financeiro e ela tem poder político para poder fazer com que as suas obras possam ser continuadas, para entrar na justiça. Muitas dessas obras entram em longos processos judiciais, e elas conseguem atender à regulação, enquanto a população local ela não consegue atender, não tem capital, não tem poder financeiro, não tem poder político para poder atender. Então, muitas vezes a regulação ambiental ela é utilizada pelo poder público para retirar essas comunidades locais, porque estão dizendo que elas estão causando um determinado impacto, e elas não têm como realmente se adequar à regulação ambiental. Então, esse terceiro capítulo ele é muito denso e ele deixa, na verdade, várias questões sobre como é que esses processos vão acontecer. E, na verdade, quem é vítima e quem não é. Lá no local onde foi feito o estudo, foi feito na Praia do Cumbuco, que é um dos principais destinos turísticos aqui do Ceará. Muita da comunidade mostra como é que todo o desenvolvimento do turismo, o desenvolvimento do Cumbuco, ele foi feito a partir do desenvolvimento do turismo. E como a população local antes, uma comunidade pesqueira, ela foi tendo que se adequar ao turismo. E quando ela se adequa ao turismo, depois vem a questão da regulamentação ambiental, e muitas vezes eles entram em conflito, porque eles sofrem com o impacto ambiental dos grandes empreendimentos e eles sofrem também com a regulação ambiental. Então, a comunidade, às vezes, fica essa questão, né? Se ela é vítima ou se ela é infratora. E aí eu até faço essa pergunta assim ao final, né? No sentido de que, na verdade, para você definir quem é infrator e quem é vítima na questão ambiental, tem que ser uma perspectiva bem relacional, porque é muito diferente uma pessoa, né, que vive e necessita daquela atividade para a própria sobrevivência da família, enquanto grandes corporações que são multinacionais, que a qualquer momento, se aquele destino não favorecer mais, ele pode simplesmente sair daquele local e ir para outro. Débora, é muito importante essa relação, essa distinção que tu colocas entre o que é impacto e o que é crime ambiental, porque a gente sabe, do ponto de vista do turismo, de muitos empreendimentos e de relações de atividades turísticas que, na verdade, estão cometendo crime ambiental e não somente um impacto para o meio ambiente, né, um ambiente como um todo. Mas eu fiquei curioso para saber se tu tens alguma questão de perspectiva com relação ao Brasil, como isso tem funcionado, quais são as relações com o Brasil como um todo. E como que tem sido vista essa abordagem também do ponto de vista da comunidade, como tu também relata da questão do estudo de caso, como tem sido, não só vista, mas como que a comunidade pode ser empenhada e colocada nessa relação. Uma das questões que eu utilizei várias metodologias, certo? Uma das metodologias foi entrevista com os órgãos públicos. E uma das questões que eles colocam é a questão de como as políticas ambientais elas estão muito dissociadas dos outros setores. Então, por exemplo, a política do meio ambiente ela está dissociada com a política voltada para a pesca. A política do meio ambiente está dissociada da política voltada para a agricultura, e isso acontece no turismo também. Então, uma das coisas é você fazer com que esses setores eles trabalhem juntos, primeiramente. Então, a gente precisa de políticas realmente que sejam transversais. Não pode ser só a política de desenvolvimento do turismo se você esquecer as políticas sociais, as políticas ambientais, etc. Outra questão é você fazer... você pensar em um outro tipo de desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento que a gente ainda está trabalhando, que a gente ainda está discutindo aqui no Brasil, já foi bem posto, já tem vários estudos que colocam que ele está um pouco ultrapassado, e a gente tem que buscar um desenvolvimento realmente voltado tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Então, quem vai dizer
qual tipo de desenvolvimento, quem tem que ser a base do desenvolvimento não são as grandes corporações e não é o poder público, mas é a comunidade daquela localidade. E se isso vai entrar para ser o turismo de base comunitária ou algum outro tipo de desenvolvimento aí, já não entro nessa discussão na tese. Mas uma das coisas é dar voz às pessoas daquelas comunidades. Dentro desse estudo de caso, esse empreendimento, que era o principal infrator, ele ficava dentro de uma terra, ele fica parte dentro de uma terra indígena que na verdade ela está uma terra que está em estudo para demarcação. Então é um constante conflito dos indígenas, dessa população indígena, tentando realmente fazer com que a sua voz seja ouvida a partir do conhecimento que eles têm daquela localidade, daquele meio ambiente. Mas eles não são escutados. Então, você primeiramente escutar realmente a população local, que é realmente como eles conhecem o meio ambiente, ele conhece aquelas referências, eles conhecem lá que chama o Lago Amado Cauípe, né, que é um corpo de água. Eles sabem como é que funciona, mas eles não são escutados. Então, uma das principais questões também da criminologia verde é justamente isso, e da criminologia verde crítica, que é você dar voz às vítimas. Então, a partir de você dar essa voz, dar visibilidade, você realmente consegue fazer com que se pense um outro turismo que ele possa ser desenvolvido. E o que acontece muitas vezes, outra questão também, porque além de você perceber essas comunidades, também tem a questão da política ambiental. A gente tem uma legislação muito, muito boa e muito avançada, mas o Brasil ainda luta bastante para poder realmente ser efetivado. E tem várias questões que não levam, que fazem com que esse enfrentamento, esse combate aos crimes ambientais seja enfraquecido. Tanto questões de orçamento, o país é muito grande, não tem gente suficiente para poder fazer a fiscalização, não tem técnico suficiente, então você realmente investir nessa questão e trabalhar também com os setores, né, de desenvolvimento, turismo, agricultura, etc., para poder realmente fazer com que eles se adequem às normas ambientais. Débora, quem tu gostarias que lesse a tua tese? Eu gostaria muito que, assim, a tese, ela é um intuito muito, assim, mesmo de dar voz e dar visibilidade a essas comunidades, né, e às vítimas ambientais, que muitas vezes elas não são vistas. Eu até falo na tese, assim, que tem uma parte, né, que eu falo sobre a vitimologia verde, né, no caso, que é a vitimização ambiental, que é sobre como o Brasil é um dos países que mais matam os ambientalistas, né, as pessoas que lutam pelo meio ambiente. E existe todo um trabalho de realmente de ameaça, de assédio judicial, até mesmo há pesquisadores que trabalham com a temática ambiental. Eu gostaria mesmo que várias pessoas lessem minha tese para poder dar essa visibilidade, mas principalmente seria muito interessante, mas eu também acho que eles não desconhecem os órgãos. Eu acredito que os órgãos do Estado eles já conhecem todas essas questões. É a ação mesmo política e vontade política para poder ser feito. Mas a tua tese está em inglês. Está em inglês. Uma outra questão também, para dar visibilidade. A criminologia verde, ela ainda é muito voltada. Aqui no Brasil, a gente tem muita literatura sobre conflito ambiental e tal, mas dentro do campo da criminologia, o Brasil ainda não está
a criminologia verde ainda não tem muitos estudos no sul global. Então, trazer um pouco dessa voz do sul global para dentro da criminologia. E mostrar realmente como é que o desenvolvimento do turismo ele é feito aqui, né, nos países do sul global. Mas só um adendo, a tese ela está em inglês, é só para explicar, né, por que ela foi feita em inglês. Eu fiz parte do meu doutorado, eu fiz doutorado sanduíche na Universidade de Cardiff, País de Gales, com o professor Trevor Jones, que foi o meu supervisor lá. Ele é um professor da criminologia, e no intuito de fazer com que ele pudesse ler e pudesse, né, dar suas contribuições, foi o entendimento de eu escrever em inglês, que aí ele podia contribuir muito mais para a leitura dele, né? E também para facilitar a publicação, né? Bem, Débora, então, te desejamos muita sorte, tá? Te desejamos muitos leitores e que a pesquisa prossiga e que logo tenhamos algumas versões em português. Tudo de bom. Se possível, a gente poder fazer mesmo. Então tá, nosso tempo se foi. Tudo de bom, parabéns a ti, a teus orientadores, né, já que foi mais de um. Então, antes de terminar, a frase de sempre, né, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu like, que nós ficaremos muito felizes com isso. Então, até a próxima. Obrigada a todos. O podcast Docs Tour é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e pela revista Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade, sob a coordenação da doutora Susana Gastal e do doutorando Felipe Zaltron de Sá.